Muito bem, olha só, eu quero que vocês observem aqui no telão as quartas de final, que é a sequência do Campeonato Paulista. São Paulo e São Bernardo já se enfrentam amanhã, 20h30 da noite, no Morumbi. São Paulo foi o primeiro colocado do grupo. Na sequência, quarta-feira, são 2 jogos. O Bragantino recebe o Santo André, às 19 horas. E o Palmeiras joga contra o Ituano, no Allianz Parque, 9h35 da noite. E na quinta-feira, o Corinthians vai encerrar essa fase contra o Guarani, na Neoquímica Arena, 7 da noite, 19 horas. Gente, tudo definido, alguma surpresa a não ser o Santos também, que derrapou na curva, aquela coisa. Agora, o Corinthians foi lá contra o Novo Horizontino, fez o resultado, não era um jogo importante a não ser pelo resultado, para continuar somando pontos, que isso é válido no Campeonato Paulista atual. Foi uma atuação para o gasto, né, Ulisses? Nada para encher os olhos, um time muito fraco, o Novo Horizontino. Renata, um jogo treino, parecia no primeiro momento, mas o Novo Horizontino apertou o Corinthians também, né? Apesar de estar eliminado, foi um time que deu muito trabalho, empatou com o Santos 2-2 na Vila Belmiro. Jogando sem responsabilidade, né? Talvez isso tenha seja um ponto importante para um time, né? Que não está mais nem aí, está fora do campeonato, já rebaixado. E o Corinthians, aos poucos, você vai entendendo que o seu treinador, o Pereirão, está querendo fazer aí. Pereirão? Está querendo montar o seu time de uma maneira inteligente, colocando as peças no lugar onde elas têm que jogar, nada de inventar, sabe? Porque treinador tem mania de inventar, né? Não, ele está fazendo feijão com arroz e o time, aos poucos, a gente vai entendendo como joga esse Corinthians. É um time ainda que vai depender sempre muito, né? Do Paulinho e do Renato Augusto. Quando eles marcados, o Corinthians tem encontrado uma dificuldade, foi assim contra o Palmeiras no último clássico, né? Que o Zé e o Danilo acabaram com os dois, né? Impressionante que jogaram esses meio-campistas do Palmeiras. Mas, assim, o Corinthians, aos poucos, você vai vendo um esquema tático do Corinthians, coisa que a gente não via muito quando o Silvinho estava como treinador. Hoje, a gente entende a maneira do Corinthians se postar taticamente no campo de jogo. Ronaldo, como é que você está prevendo esse duelo contra o Guarani? Olha, Renata, assim, eu começo a ver na mesma linha do Ulisses pelo seguinte, ele está testando jogadores também, para chegar num ponto em que, se ele não colocar o Rony, se ele não colocar o Juliano, eles já demonstraram que, no que ele quer para o futuro, talvez eles tenham que render um pouco mais, treinar um pouco mais. Esse time do Guarani vai exigir isso do Corinthians. Vai exigir a posse de bola, o Corinthians vai ter a sua casa lotada para também pressionar o adversário que vai querer jogar no contra-ataque, mas você vai ter que mexer num time e fazer jogadas, né? Criar jogadas de bola parada, de escanteio, porque assim tomou gol também no Clássico. Então, acho que ele está se atentando a isso e trabalhando mais isso, porque para ele levar o time reserva como ele levou, com a dupla de zaga nova, com o Bambu e o Raul, e o meio de campo com os 3 ali, com o Cantígio, o Rony e o Juliano, numa formação que ele não havia feito ainda, ele também está testando. Quer dizer, pela forma que ele chegou e a condição que ele está dando para os jogadores, falando, vocês vão lá e mostram para mim, eu quero isso. Pelo menos no segundo tempo ele colocou a turma que começou a render diferente, aí já não sofria mais. Quando ele colocou o Renato, Paulinho, William, ele já parou de sofrer, mas a verdade é que ele precisa analisar os jogadores. E contra o Guarani, um jogo só, ele vai ter que pôr força máxima. Aí é força máxima que ele vai ter que colocar em campo e não vai poder mexer tanto. Eu vejo dessa forma. Agora, Edmundo conseguiu mais 3 pontos, né, na conta da classificação, poupou alguns jogadores que tiveram uma minutagem menor dentro de campo e agora vai com tudo para enfrentar o Guarani, que na teoria é mais fraco que o Corinthians, na teoria. Mas fez uma boa campanha. Chegou um momento que o Bragantino estava ganhando, o São Paulo tinha vencido no sábado, os dois estavam ultrapassando a equipe do Corinthians caso ele não vencesse. E isso criava uma apreensão, porque essa primeira fase já estava definida que ele ia jogar com o Guarani em casa. Mas e se passasse e pegasse o Palmeiras, ou São Paulo, ou o Bragantino, ele teria que decidir fora de casa. Isso é muito ruim, porque a gente sabe da força da torcida do Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Então, acho que foi um risco que ele correu, um risco calculado, porque Novo Horizontino já estava rebaixado, os titulares estavam no banco. Quando apertasse, ele lançava a mão dos seus titulares. Foi isso que aconteceu. E um dos titulares dele, o Roger Guedes, que está oscilando muito nessa temporada. O ano passado, acho que foi um dos melhores jogadores na campanha de ascensão do Corinthians no Campeonato Brasileiro, a classificação a Libertadores. Mas esse ano ele está oscilando. Apesar de ser o artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista, ficou 6 ou 8 jogos sem marcar, agora já estava mais 2 ou 3. Perdeu muitos gols. Perde muitos gols também. Mas eu acho que
Palmeiras demorou, mas conseguiu. São Paulo está no caminho de construir um elenco, não só um time, né? Jogadores que possam substituir naturalmente. Acho que essa é a ideia do Vitor Pereira. Testar os atletas, e, sei lá, alguns deles estão aproveitando, como o Mosquito, está aproveitando bem. O Adson também, quando joga, está aproveitando. Ontem o Raul, foi bem impressionante a partida que ele fez. Então, assim, quando o time ganha, você começa a ver uma harmonia maior entre o elenco. E é isso que vai fazer o time forte numa temporada inteira. E é uma loucura, Sgarbi, porque mal chegou o Português, então ele teve 2 clássicos nos quais ele não venceu, e ele foi muito bem contra a Ponte Preta, um time que não passa por um bom momento, goleou, e agora ganhou venceu. Os 2 rebaixados, né? Os 2 rebaixados, aí que tá, mas eu acho que é um contraste, porque são 2 jogos muito complicados, 2 clássicos, contra times que estão em ascensão, Palmeiras e São Paulo, porém 2 jogos fáceis. E ele não tinha tido a oportunidade de testar ainda, justamente por ter pego esses jogos. A Ponte Preta foi o primeiro jogo em casa, que ele teve a oportunidade de estar perto dos torcedores, de mostrar o futebol. E 2 clássicos, não vai testar time reserva. Então, eu faria igual ele fez na partida de ontem, que evidenciou, pelo menos no primeiro tempo, com as reservas, que falta entrosamento. Para mim, isso é um fato. Falta entrosamento nesse time reserva do Corinthians. E é importante ele testar. Eu defendo muito agora que o Paulista, principalmente depois do Paulista do ano passado, que tem que ser teste. Paulista você tem que testar. Porque no passado o São Paulo ganhou o Paulista, tava o quê? Não, tudo bem, agora vai. E não foi assim. A gente viu no Brasileirão que São Paulo ficou 10 rodadas quase sem vencer. Então ele fez certo testando, só que falta isso. Falta entrosamento nesse time do Corinthians, reserva, porque vai jogar Paulista, vai jogar Libertadores, vai jogar Copa do Brasil, vai jogar Brasileiro. Precisa de algo mais. Foi uma partida abaixo do Corinthians no primeiro tempo. A gente não pode falar que não. Foi bem o time reserva, tudo bem. Por ser time reserva ainda tem esse tempo assim de entrosamento, mas foi abaixo. Precisa melhorar esse time. Agora, Denilson, analisando o Paulistão, Abel Ferreira e Rogério Ceni mesclaram muito. Usaram vários jogadores, deram mais oportunidades. A primeira chance do Vitor Pereira foi no jogo de ontem. E a gente viu também o Santos sem poder fazer muita coisa, com um elenco muito reduzido, numa campanha muito ruim. Qual é o saldo? Do Santos, extremamente negativo, né? Do Santos, né? Tanto é que quando terminou o jogo, a torcida estava gritando time sem vergonha. O time do Santos. Edu Dracena veio a público, deu a coletiva falando que o Santos não pode viver uma situação como viveu. Já é o 2º ano consecutivo que o Santos quase cai no Campeonato Paulista, então tem que abrir o olho. Em relação ao Corinthians, mais do que você testar jogadores, o que o Vitor vem fazendo, eu acho que ele está buscando alternativas, porque ele já tem o time titular na cabeça dele, que é o time que jogou, por exemplo, contra o Palmeiras, o time que jogou contra o São Paulo. São 2 grandes jogos, né? O Ulisses tocou num ponto que é importante, que tanto o Nestor no jogo contra o São Paulo se aproximou do Renato Augusto, e aí Zé Rafael e Danilo no clássico do jogo do Palmeiras também se aproximaram dos principais jogadores do meio de campo, e o time ficou meio sem alternativa. Então, eu acho que quando ele testa Juliano no meio, quando ele coloca o Gustavo Mosquito, o Adson, ele está tentando uma alternativa para quando acontecer isso novamente, porque os outros treinadores acompanham os jogos e falam assim, peraí, como é que o São Paulo marcou o time do Corinthians, que para mim é o fundamental, é o meio de campo do Corinthians. Marcou assim, individualmente, o Palmeiras da mesma forma. Eu vou tentar usar esse... Não vai me surpreender se, por exemplo, o Guarani tem esse mesmo comportamento no meio de campo. Então, o Vitor está buscando alternativas, porque se isso acontecer, Renato Augusto, Paulinho, jogadores não conseguirem sair dessa marcação, ele tem que ter uma velocidade no meio de campo, uma dinâmica maior no meio de campo. O Danilo, a gente falou com ele aqui na sexta-feira. Genuinamente, ele falou que foi fácil marcar o meio de campo. De maneira ingênua, né? De maneira ingênua, né? Foi fácil marcar o Corinthians, porque eles não se movimentaram. Então, assim, é um alerta pro Vitor e é um alerta também para os jogadores do Corinthians quando um jogador adversário fala da forma que o Danilo falou.